Parece um filme de terror. Duas crianças desaparecem e somem do mapa, deixando mais de 300 profissionais da Polícia Militar, Civil, Exército, Bombeiros, voluntários cegos, fazendo equipes rodar matas e trilhas procurando essas duas crianças. E essas duas crianças ficam praticamente invisíveis aos olhos de toda a equipe de busca. Seria esperteza de algum adulto que tem grande conhecimento no meio das matas da região? Ou seria alguém envolvido com forças ocultas da alta magia negra? Eu tenho um áudio exclusivo para mostrar aqui nesse canal que desvenda por que essas crianças podem ainda não ter sido resgatadas pelas equipes, tá? Eu já vou mostrar esse áudio aqui exclusivamente para vocês, mas antes eu rogo encarecidamente, tá? Deixa o like nesse vídeo, porque vídeos como esse aqui são segurados pelo algoritmo do YouTube. E somente com a tua interação, com o teu compartilhamento, com os teus comentários, esse vídeo fura o bloqueio e estoura essa bolha de censura. Então, deixa o joinha, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar vídeo novo aqui, você receba um aviso aí no seu celular, tá? E para quem quer aprender a fazer dinheiro honesto, vendendo na internet pelo celular, sem golpe, sem falcatrua, fica até o final desse vídeo. Nesses últimos 16 dias, nós estamos diante de um dos casos mais cabulosos e tenebrosos dos últimos anos. O sumiço de duas crianças pequenas que está aterrorizando o estado do Maranhão. 3 crianças saem para brincar e depois de 72 horas, uma das crianças é encontrada com vida vagueando desorientada pela mata. As outras 2 crianças, Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Michael, de 4 anos, continuam há 16 dias sem paradeiro. Uma busca que já mobilizou Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Exército e a Marinha do Brasil, que acabou de entrar nas buscas, mas infelizmente não há qualquer sinal que indique aonde as crianças estejam. Já houve denúncias de que as crianças estariam em uma cabana abandonada, já acharam uma cova no meio da mata, vestígio de corpo em um rio, cães farejadores sentindo o cheiro que seria das crianças, mas tudo só trouxe expectativas e infelizmente não tinham nada de concreto. Com toda certeza, tá? Eu falo isso como um servo de Deus, que conhece tanto o lado da luz quanto o lado das trevas, não porque eu tenha sido das trevas, mas porque eu conheço a palavra de Deus, tá? E eu posso afirmar que o que está em jogo nesse caso pode ser algo acima do físico, algo que vai além do natural, algo que sem dúvida está no sobrenatural. Nós vemos aí um possível típico caso de ocultismo. E essa questão de sair à procura de alguém, polícia, bombeiros, passando quase em frente ou em frente da pessoa no meio de uma mata e elas não serem vistas, já aconteceu há muito tempo com o Lampião e os comparsas dele. Eu conheço pessoas do Pernambuco que me contaram que os cangaceiros de Lampião ficavam invisíveis do nada. Alguns viravam até tocos de árvores. Isso aí não é lenda, isso aí é magia negra da pesada. E isso existe, tá? É o que muitas pessoas que conviveram com conterrâneos do cangaceiro mais famoso do Brasil, dizem que Lampião fazia uso do famoso livro de São Cipriano, o Capa Preta. E olha só, para quem duvida dessas coisas, presta atenção. Se existe a força do bem, a força do poder de Deus, fiquem cientes que existem também as forças ocultas. E podem ser essas forças ocultas que estejam envolvidas no sumiço dessas crianças. Eu vou colocar aqui um áudio que me mandaram de uma pessoa da região de São Sebastião dos Pretos. Claro que eu não vou expor aqui a identidade para preservar a pessoa e preservar quem me enviou, mas a pessoa do áudio acredita que exista feitiçaria pesada, algo ligado ao livro do São Cipriano, no caso dessas crianças. Olha só o que essa pessoa da região contou no áudio. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Isso aí não é coisa de criança perdida não. Essas crianças aí não estão perdidas assim à toa não. Isso aí tem mão de gente grande, coisa errada no meio. Aqui nessas bolas aqui em São Sebastião dos Pretos, todo mundo sabe que tem muito bandigueiro. Muito povo que mexe com feitiçaria da braba. Uma cuba pesada com essas coisas de riptor que não empresta. Tem gente que existe de fazer barulho pros outros, de acender vela encruzilhada, de mexer com o livro de São Cipriano. Essas coisas tortas que não é de Deus. Aí depois o povo pergunta por que a mata confunde, que cachorro não acha. Porque o caminho parece que fecha. Meu amigo, quando tem feitiço no meio, polícia roda, bombeiro roda, voluntário entra e sai, não encontra nada.
Porque o negócio não é só procura e mata não, é espiritual mesmo. Pra mim essas crianças foram levadas por gente envolvida com coisa ruim, coisa pesada mesmo. Vitória de mandinga forte. Coisa do caboclo mesmo. Aqui tem macumbeiro que trabalha pra fazer mal. E é só Deus pra quebrar. Porque o homem não dá conta não. Se você procurar no Google e perguntar no Google se é verdade que o Maranhão é o berço da feitiçaria, olha só o que ele vai te responder. Sim, é verdade que o Maranhão tem uma forte tradição e fama de ser um grande centro de feitiçaria e macumba, especialmente a cidade de Codó, conhecida como a capital da macumba ou a terra do feitiço, com uma enorme concentração de terreiros de religiões como o Tereco, Tambor de Minas e outras vertentes da encantaria, que são muito antigas e distintas da Umbanda tradicional do Sudeste, caracterizando-se por uma rica cultura mágica e espiritual. Nós ouvimos o que esse senhor contou aí no áudio, confirmando o que o Google disse, né, sobre o tanto de feiticeiro que existe na região do Maranhão e que alguns podem estar usando o livro de São Cipriano e às vezes as crianças podem até estar lá debaixo do nariz de todo mundo, mas por causa do encantamento as pessoas passam e não conseguem enxergar essas crianças. Esse caso é idêntico ao caso do Lázaro, que quem lembra do Lázaro, né, que ele estava usando o livro de São Cipriano e ninguém estava achando o cara. Passavam por cima dele e ninguém via ele. A polícia ficou dias e dias rodando em volta, passando por cima do Lázaro e não conseguiam pegar ele. E o que deixa muita gente questionando é como que a polícia, os bombeiros e as equipes de buscas ainda não conseguiram achar alguma pista que desvendem o sumiço da criança ou que cheguem até elas caso elas estejam vivas. Mas o segredo de tudo, a verdade por detrás do desaparecimento dessas crianças pode ser sim o livro de São Cipriano. Esse livro é considerado um dos maiores livros de feitiços do mundo, que tem magias que dão invisibilidade, fechamento de corpo. Às vezes quando a pessoa está apoderado desse feitiço do São Cipriano, alguém pode travar a faca, dar tiro e não atravessa. E quem está aqui no canal, que teve contato com o ocultismo e conhece esse livro de São Cipriano, eles vão confirmar o que eu estou relatando e falando aqui. E pode ser isso que esteja protegendo os responsáveis pelo sumiço dessas duas crianças. E também pode estar ocultando o rastro e o paradeiro delas. Porque como nós ouvimos no áudio, naquela região existe sim rituais de magia negra. E essa é uma das hipóteses que pode estar envolvida nesse caso das crianças. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui no canal? Primeiro porque é um assunto, né, que está no momento. E nele eu venho alertar as pessoas que tudo tem um preço, né? Porque quando você se envolve com o mundo espiritual do polo negativo, você pode usufruir de poder, de invencibilidade, você pode adquirir tudo o que as trevas podem te dar, porém chega uma hora que o pagamento é com a própria vida, é com a própria alma, a não ser que a pessoa se entregue a Cristo e se arrependa. Eu sei que é muito polêmico. Existem pessoas que não acreditam no poder das trevas, inclusive tem crentes que não creem no diabo. Mas existe sim essas forças ocultas e elas trabalham em oposição a Deus para trazer dor, sofrimento, inclusive até incredulidade que muitos têm em relação a esse assunto. Porque quanto mais pessoas que desacreditam do poder das trevas, é melhor para eles. Você acha que o diabo ele liga por você não acreditar em magia negra? Ele acha é bom, porque quanto mais você desacredita no poder das trevas, mais ele trabalha e se lança contra a tua vida. Se a gente for trabalhar nessa hipótese de que essas duas crianças estejam vivas, mas sob influência de feitiçaria, mandinga ou coisa ligada a esse tal livro de São Cipriano, a primeira coisa que precisa ficar clara aqui não é a força do braço que vai resolver isso aí. Não é indo atrás de ninguém, não é fazendo justiça com as próprias mãos, não é apontando o dedo para vizinho, acusando esse ou aquele, porque isso piora tudo. A reação não pode ser do desespero, mas na sobriedade espiritual. A Bíblia é clara quando diz que certas batalhas não são carnais. Quando a gente parte para a briga humana, quem ganha é a confusão e não a verdade. O que deve se fazer se isso for real? É exatamente ao contrário do que o medo manda. É a oração, mas oração de verdade.
não conversa vazia. É jejum, é clamor coletivo, é gente se unindo para pedir que todas as obras das trevas sejam quebradas, porque se existe amarra espiritual, não é a polícia que desfaz. Não é a curiosidade da internet que resolve, é Deus. E isso não significa cruzar os braços. Significa agir do jeito certo, deixando a investigação seguir sem atrapalhar e fortalecer o lado espiritual com oração e não com pânico. Agora, para a família e para a população, essa hipótese, supostamente, das crianças estarem sob influência de magia negra, traz um peso grande, mas também traz um alerta. Mostra que nem tudo é explicável só com a lógica humana. Mostra que o mal ele existe, que tem gente que mexe com coisa errada e que isso cobra um preço alto. Se existir qualquer indício real de que práticas de feitiçaria estejam sendo usadas como cobertura ou pretexto dentro do desaparecimento dessas duas crianças, a polícia ela não deve tratar isso somente pelo viés religioso, mas pelo viés técnico e criminal também. Ou seja, não é investigar o espiritual, e sim quem está se beneficiando de práticas de feitiçaria, de quem está espalhando versões confusas, de quem está tentando usar práticas ocultas para intimidar, confundir ou afastar pessoas da verdade. Agora, por outro lado, em muitos casos, a menção a rituais, mandinga ou livro de magia negra serve justamente para criar pânico e fazer que testemunhas se calem. A polícia realmente deve investigar a veracidade dessas narrativas e se elas coincidem com momentos chaves da investigação, né? E o segundo passo também seria o foco total em pessoas, não só em crenças. Porque a lei ela não investiga a religião, ela investiga condutas. Se alguém está usando o discurso de feitiçaria para justificar cárcere privado, sequestro, tráfico humano ou ocultação das crianças, isso entra como crime comum. A polícia deve cruzar relatos, analisar deslocamentos, vínculos sociais, histórico de comportamento recente de suspeitos. Pode ser que realmente essas crianças estejam sob influência de magia negra, sim, porém, às vezes, onde tem muita história mística aparecendo toda hora, normalmente tem alguém tentando criar uma cortina de fumaça. O trabalho correto é frio, técnico e silencioso e baseado em provas e não em medo coletivo. Agora, a polícia ela precisa seguir fazendo a parte dela com firmeza e responsabilidade, que é a parte técnica, investigativa e legal, porque se houver alguém usando força maligna, violência ou qualquer tipo de abuso contra essas crianças, essa pessoa precisa ser identificada, responsabilizada, incriminada e punida conforme a lei, sem relativização e sem desculpa nenhuma. Crime é crime, independentemente se envolve religião ou qualquer justificativa que tentem usar. Ao mesmo tempo, nós, como cristãos, fazemos a nossa parte no campo espiritual, que não substitui a justiça, mas caminha junto com ela. Nós oramos, clamamos, pedimos discernimento, proteção e que toda mentira sobre esse caso venha à tona, porque acreditamos que Deus ele age revelando o que está oculto. Cada um no seu papel. A polícia combatendo o mal com a lei e o povo de Deus com a fé combatendo o mal com oração, sem confundir as coisas, mas entendendo que a verdade e a justiça precisam andar juntas. E acima de tudo também, nós devemos nos lembrar que o poder de Deus é maior do que qualquer feitiço, do que qualquer mandinga, do que qualquer livro de ocultismo. Porque a Bíblia deixa isso claro do começo ao fim, que nenhuma feitiçaria se sustenta quando o poder de Deus entra em cena. Um exemplo forte está em Êxodo, quando os magos do Egito tentaram imitar os sinais feitos por Moisés. No começo até conseguiram enganar, impressionar, confundir, mas chegou um ponto em que eles mesmos tiveram que admitir: isso aí é o dedo de Deus com Moisés. Ali ficou claro que o poder das trevas tem limite. Ele pode até criar ilusão por um tempo, pode assustar, pode confundir o povo, mas quando Deus decide agir, toda mentira cai por terra. Essa história ensina que aquilo que hoje parece fechado, travado e sem resposta pode mudar de uma hora para outra, quando a mão de Deus se manifesta. Outro caso que conversa muito com essa situação das crianças é o de Simão o Mágico, em Atos 8. Ele enganava o povo, fazia feitiçaria, deixava todo mundo impressionado e muitos acreditavam que o poder dele vinha de Deus. Mas era mentira. Quando a verdade chegou, quando o evangelho foi anunciado, ficou exposto que aquele poder não se sustentava. Pedro foi direto ao ponto.
e mostrou que aquilo não vinha de Deus e não tinha autoridade nenhuma do céu. Isso mostra que o engano ele pode até durar por um tempo, mas não permanece para sempre. E isso serve de alerta. Quando alguém usa o medo espiritual, mandinga, feitiçaria ou superstição para confundir uma situação tão grave, mais cedo ou mais tarde a máscara cai. E talvez a lição mais forte esteja no que está escrito em Isaías, né? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, Isaías 54:17. A Bíblia não promete ausência de luta, mas promete que o mal não vence no final. Se existe algo escondido, se existe mentira, se existe gente tentando manipular, isso não vai ficar em pé para sempre. Como cristãos, a gente aprende que o tempo de trevas é curto, mas o da verdade é permanente. Essa história das crianças dói, machuca e angustia, mas a Bíblia ensina que Deus não se atrasa e não se confunde. Tudo aquilo que não se sustenta na verdade, cedo ou tarde cai. E quando cai, a verdade aparece e doa a quem doer. Agora eu quero que você deixe a tua opinião nos comentários. Comente o que você acha. Será que existe feitiçaria envolvida no sumiço dessas duas crianças? Sim ou não? Escreva aqui abaixo nos comentários o que você acha. Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos e com seus contatos e grupos aí do teu celular. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer aprender a fazer uma renda extra de forma honesta, sem promessa falsa, sem golpe, sem enganação, e ainda receber uma mentoria gratuita do Tom Dimas para começar 2026 já trabalhando online, essa mentoria que ele está disponibilizando é para quem nunca vendeu nada na internet, para quem não sabe nem por onde começar e até para quem só tem um celular na mão. O Tom Dimas vai te mostrar o caminho, o passo a passo, de forma simples e de forma prática. Então faz o seguinte, clica no link do primeiro comentário fixado logo aqui abaixo, chama a nossa equipe, entra lá, se informa e vem aprender como trabalhar pela internet e gerar renda direto do teu celular. Muito obrigado por ter me assistido, até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus.